Ok, neste vídeo vamos falar um bocadinho da formatação condicional na folha de cálculo. Vamos considerar que eu quero aplicar uma formatação na coluna média, que é a seguinte: se a média for superior a 12, eu quero que o fundo fique verde. Então, o que eu tenho que fazer é selecionar a coluna média, opção formatar, formatação condicional. Vou selecionar aqui a opção superior a e o valor que eu quero é 12. Portanto, neste caso, sempre que a média for superior a 12, eu terei o fundo da coluna a verde. A condição que eu coloquei, eu vou escrever aqui ao lado, foi a seguinte. Portanto, o resultado desta condição é verdadeiro ou falso. Portanto, neste caso, a condição é falsa, porque não é maior, é igual. E vou agora arrastar aqui para baixo para ver os restantes. Então, vemos o seguinte. Sempre que o resultado daquela condição for verdadeiro, a formatação é aplicada. E caso contrário, ela não é aplicada. Portanto, sempre que eu tenha o resultado de uma condição como verdadeiro ou falso, eu posso usar essa condição para fazer uma formatação condicional. Neste caso, o que eu vou fazer é de uma forma diferente do que fiz aqui, portanto, vou usar esta fórmula ou esta condição para aplicar a minha formatação condicional. Então, eu vou agora vou eliminar a minha formatação que eu tenho aqui, vou selecionar aqui a média, formatação condicional, vou eliminar esta que tenho aqui e vou então fazer outra usando uma fórmula. Portanto, vou adicionar aqui a minha regra. A regra é, vou usar aqui a opção fórmula personalizada e a fórmula é aquela que eu tenho aqui, posso copiar daqui e vou colar neste campo e cá está. Portanto, a formatação que eu obtenho é exatamente aquela que eu obtive anteriormente. Bom, eu com isto posso aplicar formatações em outras zonas que não aquelas onde estou a verificar a condição. Por exemplo, se eu quiser fazer a formatação no nome dos alunos, portanto, colocar um fundo verde sempre que a média desse aluno é superior a 12, por exemplo, então eu poderei fazê-lo da seguinte forma. Portanto, neste caso, eu vou terminar aqui esta formatação e vou aplicar a formatação aqui à coluna dos alunos. Então vamos selecionar formatação condicional e fórmula personalizada e vou colar aqui então a minha condição. Cá está, portanto a formatação apliquei agora à coluna de alunos com base na coluna média. Posso apagar esta coluna aqui e já agora podemos então estender isso a qualquer célula que eu tenha. Vamos imaginar que eu quero agora fazer a minha formatação, aplicar um fundo a toda a linha, não é? Então, vamos fazer isso. Portanto, eu aqui neste caso, vamos então eliminar a minha formatação, vamos cancelar, vou selecionar a grelha na totalidade e vou adicionar uma regra que é exatamente a mesma. Portanto, eu vou aqui à opção fórmula personalizada e vou colocar aqui a fórmula. Bom, o que nós estamos a reparar é que não está a fazer aquilo que eu pretendia, que era aplicar o fundo verde em toda a linha. Portanto, está apenas a aplicar à coluna de alunos. Isto acontece porque a minha célula, ou a minha coluna E, não foi fixada. Então, quando nós estamos a aplicar a formatação ao fundo da coluna B, ele está a comparar, não é, a média na coluna E. Quando eu passo para a coluna C, ele vai comparar com o valor que está na coluna F. Portanto, como eu estou aqui com o endereçamento relativo, portanto, eu quando desloco a formatação para outra coluna, ele também me vai deslocar as células respectivas para as colunas correspondentes. Então o que eu vou ter que fazer aqui é colocar
fixar a coluna E e, neste caso, eu tenho a formatação aplicada tal como queria. Neste caso, eu poderei, por exemplo, alterar o valor, em vez de 12 pode ser 14, portanto, e temos aqui uma formatação dinâmica em função do valor que eu coloco ali. Bom, nós podemos incrementar aqui um bocadinho a nossa formatação, portanto, passar para um nível seguinte, que é torná-la mais dinâmica. Em vez de eu estar, digamos, a colocar o valor diretamente na fórmula, eu posso ir lê-lo a uma célula. Portanto, então eu aqui, vamos fazer, por exemplo, colocar aqui uma label, portanto, média superior a, e aqui nesta célula, ora, média superior, e nesta célula eu vou colocar a média que eu pretendo, não é? E aqui, em vez de colocar 15, eu vou colocar a célula E3. E3, mas neste caso vou ter que fixar tanto a linha como a coluna, não é? Porque eu quero que esta célula seja sempre a mesma a ser comprada. E cá está. Portanto, o que ele vai fazer é verificar se a média é superior ao valor que está na célula E3. Neste caso eu não tenho valor nenhum, portanto ele aplica a toda a grelha. Vamos aqui colocar um valor, por exemplo, vamos aqui colocar, por exemplo, o valor 12, como estava ainda agora, e reparem que, ora, eu aqui não é E1, mas é 3, portanto, e cá está, portanto, a formatação que eu tenho, tal como tinha quando eu coloquei o 12 diretamente. Aqui posso alterar para outro valor e a formatação vai ajustar-se, ou vai ser aquela que corresponde ao valor que eu coloquei naquela célula. Vamos supor, por exemplo, que eu quero aqui fazer uma outra formatação. Quero assinalar os alunos que subiram, aliás, os alunos que desceram do primeiro para o segundo teste. Eu posso colocar aqui a condição ao lado, por exemplo, o valor do segundo teste menor que o valor do primeiro. Portanto, a minha condição é esta, reparem, portanto, sempre que o segundo teste tiver uma nota inferior ao primeiro teste, portanto, o valor será verdadeiro. Então, eu aqui posso colocar esta formatação, eu vou usar esta coluna que está aqui à esquerda para, então, aplicar uma formatação condicional que me assinale os alunos que desceram do primeiro para o segundo teste. Então, vamos lá fazer. Eu vou, portanto, selecionar, vou aplicar aqui uma nova formatação condicional, vou aplicar aqui a minha fórmula, que é esta que eu aqui escrevi, portanto, vou colocar aqui esta condição, e cá está. Portanto, neste caso, vou colocar aqui talvez outra cor, por exemplo, rosa, que me vai assinalar os alunos que tiveram uma nota inferior no segundo teste relativamente ao primeiro teste. Eu não vou precisar aqui desta coluna, foi só para vos mostrar como é que isto era feito. E pronto, eu tenho aqui duas formatações, uma delas que me assinala os alunos que têm média superior àquela que eu indico aqui nesta célula e os alunos que têm que desceram do primeiro para o segundo teste. Seria também interessante que eu conseguisse retirar a formatação, ou seja, a formatação ser apenas aplicada só quando eu quero. Por exemplo, se eu aqui não puser nenhum valor, eu gostaria que a minha formatação não fosse aplicada. E da mesma forma, aqui esta indicação de sinalizar os alunos que desceram de nota também pudesse não ser aplicada se eu quisesse que assim fosse. Então, eu poderei fazer aqui uma alteração a isto. Então, vamos lá
aqui esta forma personalizada, e o que eu vou fazer é o seguinte. Vou colocar aqui uma condição I, por exemplo, um operador lógico I, e vou dizer que eu quero que esta condição seja verificada e a condição de F3 também fixando a coluna e a linha, e F3 diferente de vazio. Então significa que a minha, portanto, a aplicação da formatação só é feita quando esta condição é verdadeira. Portanto, ela é verdadeira quando a primeira condição é verdadeira e quando a segunda condição é verdadeira. Portanto, então significa que sempre que na segunda condição o valor da célula for igual a vazio, quer dizer que a formatação não é aplicada porque o resultado desta condição é falso. Então, o que eu terei, neste caso, é quando a célula está a branco, lá está, eu não aplico nenhuma formatação. Se a célula estiver com valor diferente, a formatação é aplicada ou devia ser aplicada. Vamos ver porque é que não está a ser aplicada. Portanto, eu tenho aqui F, não é F, é E. Ok? Pronto, então, muito bem. Portanto, cá está. Se eu mudar aqui para 14, eu terei a formatação ajustada à média que eu coloquei. Se eu retirar daqui valor, não é aplicada qualquer formatação à minha grelha. E da mesma forma, posso fazer o mesmo para esta formatação que eu tenho aqui. Então, vamos lá fazer isso. Eu vou aqui a formatação condicional, e vou alterar isto da mesma forma. Portanto, vou aqui colocar o operador I, lógico, e aqui, ainda não coloquei aqui a célula, mas vou talvez colocar aqui em cima. Portanto, será esta a célula onde eu vou dizer que se quero assinalar os alunos que desceram ou não. E então eu vou dizer que a célula E3, neste caso E2, tem que ser diferente de vazio. Aliás, neste caso até posso dizer que tem que ser exatamente diferente de vazio para a formatação ser aplicada. Portanto, neste caso, E2, exatamente, cá está, muito bem, então vou concluir. Então, neste caso, se eu colocar aqui, agora isto não está a funcionar, vamos lá ver porquê. Então, forma personalizada, portanto, D6, cá está, eu tenho que fixar, obviamente, também esta célula. Pronto, então, se eu disser aqui, se eu colocar aqui qualquer caractere, portanto, faço com que os alunos sejam sinalizados, os alunos que desceram. Ou seja, eu vou aplicar uma formatação condicional para me mostrar quais são os alunos que desceram a nota, e se eu retirar este caractere, portanto, a formatação não é aplicada, da mesma forma que se eu retirar aqui este valor, a formatação também não é aplicada. Então, também, da mesma forma, posso colocar aqui uma etiqueta a dizer assinalar descidas. Portanto, descida da nota, vamos simplificar isto, e aqui vamos colocar isto assim. Pronto, então, o que é que eu tenho? Vou fechar aqui esta janela. Por exemplo, quero os alunos que tenham uma média superior a 15. Muito bem, estão aqui assinalados, e quero também verificar quais são os alunos que desceram de nota. Portanto, está aqui assinalado. Portanto, isto são exemplos de formatações condicionais mais dinâmicas que eu posso aplicar à minha grelha.